Vamos ler em Filipenses, na carta da Filipenses, capítulo 4, verso 4 ao 9. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem. Filipenses 4, no verso 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em algumas traduções, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Pai, Jesus amado, quero mais uma vez te louvar e engrandecer aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, Senhor. Nós já podemos sentir a sua presença no meio de louvores, Deus, no meio de testemunhos, Senhor, no meio de obras que o Senhor já realizou no nosso meio, Pai. E por isso nós queremos te engrandecer nesse momento e glorificar o teu santo e grandioso nome, Deus. Nesse momento quero colocar, Senhor, os nossos corações diante de ti, Senhor. Abra os nossos corações para receber a tua mensagem nessa noite, Senhor. Pai, que eu possa ser apenas um canal, Pai, que eu possa diminuir e o Senhor venha transbordar sobre a minha vida, Deus. E que nessa noite nós possamos sair com o entendimento da palavra e da porção que o Senhor separou nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor fará coisas magníficas e grandiosas, porque eu aprendi que eu sirvo a um Deus que não faz obras pequenas e somente grandiosas, Deus. É o que eu te peço nessa noite, oro e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que me trouxe até essa palavra? Primeiro eu vou dar o contexto da carta aos Filipenses, né? Paulo, né, estava preso, ele escreve essa carta à igreja de Filipos de uma forma de gratidão por uma oferta que ele recebeu. Então essa carta basicamente é uma carta de gratidão e de encorajamento também. Ele encoraja a igreja de Filipos que continue sendo uma igreja fiel, uma igreja que oferta, uma igreja que é unida, tanto que ele, em uma das passagens dele, sugere que duas irmãs se reconciliem. Então é uma carta, irmão, de gratidão. E guarde então essa palavra, gratidão. A gente vai falar um pouco sobre gratidão nessa noite. Amém? E o que me levou até essa palavra? Quando o Igão me mandou mensagem, mestre, pode pregar nesse mês? Eu já pensei assim, o que eu falo? Eu já orei rapidinho a Deus, aí eu falei para ele, se for no final do mês, sim, que aí dá tempo, né, da gente orar bastante, estudar bastante, e você reflete, né, começa a refletir, e que mês a gente está, irmãos? Dezembro. É um mês de reflexão, não é? Então eu já comecei ali, então será que é isso que o Senhor quer falar? E geralmente eu costumo tentar trazer a palavra para algo que seja aplicável à minha vida, né? Assim que Deus costuma mover os meus estudos. E dessa vez também não foi diferente. Eu estava num mês, irmãos, muito reflexivo. Dezembro, né? Tu começa a pensar, o que eu fiz nesse ano? Consegui realizar? O que eu não consegui realizar? Quais foram as metas que eu botei em 2024 ou há 5 anos atrás? Como eu queria estar hoje há 5 anos atrás? Sabe aquelas coisas que você senta e ocupa muito a sua mente em dezembro? Quantos são assim em dezembro? Acredito que muitos irmãos, certo? Então, irmãos, isso foi, né, passando na minha cabeça e não somente com a reflexão sobre o que estava passando em mim, eu percebi que eu estava insatisfeito com algumas coisas e eu estava não contente com algumas coisas. O Espírito Santo ele começou a trabalhar ali no meu coração a respeito disso. E eu já falei, não, então é isso que Deus quer falar com a igreja. E Deus ele começou a palestrar comigo, e eu pensei sobre frustrações, sobre coisas, né? Aí você começa a pensar, nossa, em 2025 eu vou, academia vai, irmãos, academia, começa a pensar em coisas, né, mais tangíveis. Já vou contratar a Sayase, a Isabela, vão fazer o plano nutricional para 2025, ninguém vai me segurar, Tadeu vai fazer uma série pra mim de segunda a sexta, e tudo isso falando no Natal com uma rabanada na mão, né? Você começa a planejar mais aqui, 2024 não passou ainda, então é só em 2025. Então, irmãos, o mês de dezembro ele é isso, ele é um mês que a gente
se reúne com a família, a gente fica muito feliz porque a gente tem o Natal, que é o nascimento do nosso Salvador. Então é um mês de muita alegria, mas também é um mês que a nossa mente ela fica trabalhando em como a gente vai fazer o ano de 2025 ser o melhor ano das nossas vidas, em como eu vou melhorar tudo aquilo que eu não fiz até hoje. E aí, irmãos, dentre esses pensamentos, passa aqueles pensamentos de insatisfação, como eu coloquei, eu trouxe alguns também aqui sobre a minha vida. Eu estava insatisfeito em algumas questões do meu trabalho, e aí Deus falou comigo, não, vamos falar sobre contentamento em Deus. E Deus começou a falar comigo sobre a importância, irmãos, de a gente ter uma plena satisfação em Deus, independente das circunstâncias que a gente passe. E aí o irmão já trouxe aqui uma palavra, né? Ele falou, eu sabia que o processo que aconteceu comigo era para me chegar mais perto de Deus. Entende, irmãos? Então, a vida com Jesus, ela tem etapas, ela tem processos, ela vai te forjar, às vezes, em uma situação mais difícil, incômoda. Mas, irmão, Deus está conosco, amém? Então, irmãos, qual é a primeira coisa que eu comecei a pensar, né, a respeito dessa palavra? A gente vive hoje numa sociedade que a gente pode considerar uma sociedade insatisfeita. Uma sociedade que não está satisfeita com aquilo que tem, que quer sempre o novo. O lançamento do iPhone 16, eu já estou guardando dinheiro para comprar no que vem. Então, irmãos, geralmente... Eu não estou, tá, irmãos? É muito caro. Mas você começa a não agradecer tanto pelo que você tem, mas você já está pensando naquilo que você vai ter. Antes mesmo de você desfrutar e agradecer da vida que você tem, que é uma vida abençoada, porque a sua vida é de Cristo, irmãos. A nossa vida, ela já é uma vida abençoada pelo Senhor, amém? Então, irmãos, esse contexto, né, de insatisfação da sociedade, meio que ele se estende até igrejas, não é? É meio que a gente está nesse mundo. A gente não pertence a esse mundo, mas a gente está nesse mundo. E há um tempo atrás, eu imagino que alguns irmãos aqui passaram por um período da igreja que a teologia da prosperidade era uma coisa muito presente. E isso, irmãos, é uma coisa que adoeceu muito a igreja. Porque falavam que se você não estivesse na bênção, conquistado, você não estava em Deus. E é uma mentira, o evangelho não é isso, irmãos. A vida real não é essa, irmãos. A gente aprende na palavra do Senhor que a vida real é como o nosso irmão acabou de relatar. Pode acontecer alguma doença com você e você vai precisar do Senhor. Irmão, a vida real, você adoece, você perde o emprego. Na vida real, os entes queridos eles ficam doentes. Então, irmãos, é muito melhor a gente se apegar àquilo que o Senhor fala na palavra do que a mentiras que às vezes os homens colocam diante de nós, mas como uma ilusão. Amém? Mas o Senhor, irmãos, ele está aqui para prover, ele está aqui para cuidar, e ele está aqui para trazer descanso. E é nisso que eu quero falar nessa noite com os irmãos, porque e na carta Filipenses que a gente acabou de ler, no verso 4, no verso 7, pode abrir, por favor, Sara, a gente vê que o Senhor quer guardar o nosso coração, a nossa mente. O que o Senhor está falando aqui, irmãos? Ele quer que você descanse. Ele quer que você tenha uma jornada com o seu coração e a sua mente cuidadas por Ele. Ele não quer que você fique atribulado o ano inteiro pensando naquilo que vai vir no próximo ano, que você vai conquistar. Ele quer que você tenha uma jornada de descanso, irmãos. Quantos já viram aqui? Quantas vezes o Senhor fala sobre descanso? Deixe o seu jugo fardo pesado e leve o meu que é suave. O Senhor, ele quer que você passe por os momentos de dificuldade de uma maneira mais suave, irmãos. Maneira que você não se cansa. Porque muitas vezes a gente procura lutas que a gente não deveria estar lutando. Então, a palavra do Senhor fala para a gente que o plano, né, o padrão de satisfação em Cristo é aquilo que vai dar para a gente uma vida descansada, mais plena em Cristo, porque a gente sabe que o nosso Deus ele não faz coisas pequenas como orei. Então, irmãos, a sua bênção, ela está separada. Só que você precisa entender que você precisa ser grato completamente pela vida que você tem hoje, para que o Senhor possa te dar mais, para que o Senhor possa te colocar onde Ele quer que você coloque, onde quer que Ele
que você esteja. Amém? Então, irmãos, eu vou trazer aqui, nessa noite, alguns perigos sobre o descontentamento. Já que a gente precisa estar contente em Deus, qual é o contrário do contentamento? É o descontentamento. Irmão, o que é o descontentamento? É uma falta de satisfação, é uma falta de prazer na vida, né? Quantos já passaram naquele irmão abençoado que chega para ele, e irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Ele, tá indo, né? Aí no outro dia, irmão, e aí, só vitória? Aí ele fala, tudo bem, né? Mas só luta, né? Aí você vem naquele dia. Hoje eu vou fazer uma pergunta que não tem como ele falar de luta. Fala, e aí, irmão, tá na bênção, só vitória, Deus é bom? Ele, Deus é bom, mas não é assim que Deus quer que a gente vive, irmãos. Deus quer que a gente responda à vida, às circunstâncias, com a resposta de sim, eu estou na bênção, eu estou no Senhor, porque o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me conserva, é o Senhor que me dá descanso, é o Senhor que provê, irmãos. Então aprenda, irmãos. Deus falou comigo claramente que eu preciso ser uma pessoa mais grata por tudo aquilo que eu tenho. E isso tem um poder tremendo, irmãos, no mundo espiritual. Quando você começar a ser grato pelo que você tem, antes de almejar aquilo que você quer ter, você vai ver o poder que isso tem na sua vida, amém? Então, irmãos, o que é o descontentamento? É a falta de satisfação no que você tem, que produz uma ingratidão, e aí a gente começa a entrar o quê? Para o pecado. Porque a ingratidão é pecado, irmãos. E a ingratidão, ela começa a fazer com que a gente deseje coisas além do que a gente pode. Ainda além daquilo. Porque o que é o que a gente pode? É a cobiça. A gente começa a ter inveja. E aí, irmão, começa a entrar, como você pode ver lá em Gálatas 5, tem uma lista das concupiscências da carne que são geradas por essa falta de ingratidão. Por que a falta de ingratidão? A falta de gratidão é a base de todo o pecado. Quem foi o primeiro descontente da história, irmão? Lúcifer, ele foi o primeiro descontente. Ele tinha tudo, irmãozinho. Ezequiel 28 fala assim, que ele era sábio, que ele era belo, que ele era reluzente, que ele era esplêndido. Usa até a palavra perfeito. Mas nada daquilo era suficiente para ele. Nada daquilo era suficiente. Ele queria mais. E aí, irmãos, foi da onde saiu todo o pecado. A cobiça, a inveja. Então, irmãos, você pode ver que a base do pecado é a falta de contentamento com aquilo que se tem. Você é um irmão, é um servo, você é o meu amigo em Cristo. Deus, ele cuida da sua vida por completo, irmãos. Mas a gente precisa ser grato por tudo aquilo que a gente tem. E esse camarada, ele vai até o Éden, um local, né, perfeito também. E ele vai também lá plantar o quê? A insatisfação no coração de Eva. Irmãos, imagina o Éden. Um jardim lindo, você podia comer de tudo, você podia brincar, falar com os animais. Irmão, você não trabalhava. Imagina, não precisava trabalhar. Para quem gosta da sonequinha, podia dormir o tempo todo, irmãos. A vitória, meu Deus, no Éden, se tem 24 horas, Deus ia estar 2 horas por dia com ela. Porque ela ia dormir. Quem conhece sabe. Então, irmãos, o inimigo ele conseguiu, diante de uma coisa esplendorosa, plantar insatisfação no coração de Eva. Não é suficiente, né? Tem uma árvore lá, um fruto lá, que eu não posso comer. Pô, eu queria ela, tem tanta coisa, mas eu queria ela, quero saber o que tem depois disso. Então, irmãos, esse mundo, que a gente falou, essa sociedade insatisfeita, ela já é do maligno. E a gente precisa ter cuidado para isso não entrar na igreja, para isso não entrar na nossa vida. Porque, como eu disse aqui mais cedo, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Amém? Então, irmãos, o inimigo ele vai começar a trabalhar contra a gente, começar a contar mentiras para nossa mente ficar atordoada. Ele vai começar a te chamar de fracassado, que você não vai conseguir, que você não tem o suficiente. E essas coisas podem começar a plantar, podem começar a germinar no nosso coração se a gente não estiver dentro desse padrão de satisfação em Deus que Paulo apresenta. Amém? Então, irmãos, a gente precisa, né? A gente vê que a gente precisa, às vezes, de tanto. Paulo, ele coloca que ele precisa somente de Cristo.
A gente precisa muito, às vezes a gente precisa daquilo, a gente precisa de um carro, de uma casa, a gente ora muito para Deus por conquistas e a gente esquece que aquilo que a gente realmente precisa, que é necessidade, é o Senhor Jesus, amém? É Cristo. Então, irmãos, a gente vai pensar agora o que o nosso coração busca. Você consegue pensar hoje, o que seu coração tem buscado? O que seu coração tem ansiado? O que seu coração mais quer no dia de hoje? Você já se fez essa pergunta? Então pense a respeito disso. O que seu coração mais deseja nessa noite? Irmãos, o nosso coração, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, certo? A gente aprende com a palavra do Senhor. Até cantamos aqui hoje. Eu encontrei o meu tesouro. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, ali mora o seu coração, irmãos. E eu vi uma frase que me chocou um pouco. Que a frase é assim, de um coração descontente. É um pensamento de um coração descontente em Deus. Eu mereço, que é um coração descontente, tá, irmãos? Eu mereço melhor do que aquilo que o Senhor me deu. Já parou para pensar nisso? É forte, né, você pensar, não quer dizer que você falhe, mas um coração descontente, ele está crendo que ele merece do que aquilo que Deus deu para ele até hoje. Já parou para pensar nisso? E se a gente sabe que Deus é justo, sabe que Deus ele dá na medida que a gente pode suportar, a gente não passa esse pensamento no nosso coração. E é um pensamento pecaminoso, irmãos. E quando o Senhor coloca para a gente que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, a gente vai ler Mateus 6,33, vamos entender um pouco melhor de como a gente começa a estabelecer um padrão de satisfação do Senhor, amém? Vamos ler aqui em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas, amém? Quantos conhecem essa palavra? É uma palavra muito conhecida, amém? Mas como a gente chega até essa capacidade de buscar o reino de Deus? Então a gente vai voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo, no verso 19. Vamos fazer a leitura do 19 ao 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam as casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Amém? Irmãos, aqui mostra basicamente como você vai estabelecer essa cultura de satisfação na sua vida. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, irmãos. Para buscar o reino de Deus e a justiça de Deus e as demais coisas serem acrescentadas, o seu coração ele precisa estar no local correto. Que é o quê? Que é no centro da vontade do Senhor. Amém? Quantos entenderam? A palavra do Senhor diz que você precisa estar com o seu coração no centro da vontade de Deus. Irmãos, ela precisa guiar a sua vida. Decisão, passos, ela precisa guiar a tua vida por completo. Amém? Então, aqui fala que para você não acumular tesouros na terra, porque tudo aqui é passageiro. Claro que ele está falando, talvez, de coisas físicas, mas a gente pode colocar também de coisas que não são físicas. Tudo aquilo que é, irmão, que vai ficar aqui na terra. Tudo aquilo que é perene. Deus, ele dá um tesouro para a gente que é eterno, irmãos. Que é a vida eterna com Deus. Será que a gente tem colocado isso como, de fato, o foco da nossa vida? O foco da nossa jornada cristã? De fato, o nosso coração está em morar com Cristo? É uma pergunta forte, irmãos, porque faz a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente tem feito, tem caminhado, com quem nós temos falado, com quem nós temos conversado, decisões que nós temos tomado. Será que essas decisões elas estão indicando para o local que Deus quer, que é o centro da vontade do Espírito Santo, que é o centro da vontade de Jesus? Então, irmão, o contentamento do Senhor, ele se apresenta na nossa vida quando a gente tem a nossa vida plenamente confiante no Senhor. Amém? E então você vai me perguntar, poxa, então, irmão, eu não posso buscar conquistar as coisas, ter as coisas? Claro que pode, irmãos. Tem problema eu ter as coisas? Não tem problema nenhum. Irmãos, o problema é essas coisas terem o seu coração. Entende a diferença? Não é problema você conquistar. Não há problema algum você avançar. O problema é tudo isso, irmãos, ter o seu coração como refém.
Isso não pode, você não pode ser refém daquilo que você almeja. Você não pode ser refém daquilo que você colocou como conquista da sua vida, como planejamento da sua vida. Por quê? Porque você precisa entender que as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Então a gente tem essa dualidade, o quanto eu tenho que dedicar para uma busca terrena, o quanto eu tenho que dedicar a uma busca em Deus. Não precisa se perguntar tanto isso. Você precisa buscar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque o meu e o seu coração estão em Deus. E a vontade do nosso coração é que o nosso tesouro seja e está em Deus, irmãos. Onde estiver o seu coração, ali será achado o seu tesouro. E onde está o seu tesouro hoje? Você consegue pegar hoje na sua vida qual é o seu tesouro? Irmãos, o tesouro é aquilo com que você gasta mais tempo da sua vida. O que você tem gastado mais tempo da sua vida? É com Jesus? É com o propósito do plano da salvação? É apresentando esse Deus para outras pessoas? Uma pergunta que faz a gente refletir, que deve ser uma pergunta que a gente faz diariamente, irmãos. Mas, eu não quero ser tão pesada, né, irmãos? Os irmãos estão um pouco me olhando assim. Eu falei, caramba, dia 29, né? Dia 29, indo para 2025. E isso, Deus, eu dou uma palavra que os irmãos têm que estar com o olhar no local certo. Aí... Mas, irmãos, foi o que Deus falou no meu coração. Amém, irmãos? E Paulo, ele tinha um segredo. Para se colocar nesse local de total satisfação. Paulo, em Filipenses 4,13, nós vamos ler. Aqui, irmãos, é o versículo talvez que mais é colocado em placa de caminhão. Você vai no salão de beleza, El Shaddai está lá escrito. Na casa de construção, Adonai está lá escrito também. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nessa versão, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Irmão, a bênção veio. Agora os irmãos ficaram animados. Agora a gente vai. Mas, irmãos, esse versículo, às vezes, ele é usado de uma maneira tão errada. Ele é usado de uma maneira tão... pensando num conquistar, num triunfalismo. Irmão, sabe onde é que Paulo escreveu isso aqui? Na prisão. Sabe o que fala nos versículos anteriores? Que ele sabe viver no muito e sabe viver no pouco. Irmãos, ele não estava aqui falando, não, agora eu vou investir... E ano que vem eu vou estourar. Aqui, irmãos, ele está falando que tudo ele pode suportar naquele que fortalece ele, irmãos. Por quê? Porque Cristo é suficiente para Paulo. Deu glória. Então, irmãos, vamos ler agora no verso 10 ao 13. A gente vai entender um pouco melhor do que Paulo estava falando quando ele se colocou esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre que se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também sei viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Agora sim, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Agora você pode entender o que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando, independente do que eu estiver passando, tudo eu posso naquele que me fortalece, irmãos. Irmãos, Paulo está falando que Cristo é completamente suficiente para ele. Ele sabe ter muito, mas ele também sabe ter pouco. Será que a gente só glorifica e agradece a Deus quando a gente tem muito, ou a gente também sabe ter pouco e agradecer a Deus? Por isso que eu falei no início, lembra da palavra gratidão? Paulo, ele sabe
estar contente em toda e qualquer circunstância. E qual é o segredo, irmãos? Está no verso 13. Está no verso 13. Tudo posso naquele que fortalece. Por quê? O segredo é a presença do Senhor nas nossas vidas. A presença ela é essencial, irmãos. Se não houver a presença do Senhor, aí a gente vai se perder, irmãos. Aí realmente não vai ter como a gente suportar as adversidades, irmãos. Para Paulo, a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor revelada sobre a vida deles. Amém, irmãos? Então, Paulo ele aprende que esse padrão de satisfação, irmãos, é interessante que fala que ele aprendeu. Ou seja, ele em algum momento da vida dele, ele não sabia ter essa satisfação. Se ele fala que ele aprendeu, né, pastor? Ele chegou até a ter esse condicionamento e esse conhecimento de aprendizado. Porque eu nunca vi alguém ensinar a gente a reclamar. A gente nasce já reclamando. Mas aprender a ser contente e satisfeito, a gente precisa aprender. Como o Paulo falou aqui, como ele fala que sabe no muito, no pouco, ele está falando que ele aprendeu através de experiências em que ele passou por circunstâncias adversas, ser contente em Cristo no muito, no pouco. É isso que Paulo está falando. E antes ele até fala, na carta ele fala, eu agradeço, irmãos, mas não é pelas ofertas, porque ele não quer que os irmãos que recebem essa carta falem, olha, Paulo ficou feliz porque a gente mandou oferta. Ele até tem essa preocupação de falar, irmãos, eu não estou agradecendo por causa das ofertas, porque eu sei viver no muito e no pouco. Ele está agradecendo porque o Senhor completa ele de maneira incondicional, irmãos. Paulo não precisa de mais nada para ser feliz. Será que eu e você, a gente pode falar como Paulo, que a gente não precisa de mais nada para ser feliz? É uma pergunta um pouco forte, irmãos. Mas Deus, esse Senhor que completa Paulo, ele está aqui nessa noite e ele também vai completar nossas vidas. Amém? Bom, a gente está chegando no final. Eu queria fazer uma leitura com os irmãos. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvidas, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte. Essa palavra, ela meio que resume o que Paulo estava querendo ensinar, irmãos. Quando a palavra fala que ele sabe que para se alegrar no meio da adversidade, irmãos, não está falando para você se alegrar com o período ruim que você está passando, até porque ele coloca assim, se alegrem sempre que passarem, ou seja, esse verso ele já está garantindo que você vai passar por essa circunstância. Você não vai ficar nessa circunstância, irmãos. Deus, ele vai fazer você atravessar toda e qualquer circunstância ruim que apareça, porque ele é Deus, irmãos, e nada pode parar o nosso Deus. Então aqui ele já traz um ensinamento. Paulo, ele tem consciência disso, que toda e qualquer circunstância a gente vai atravessar, porque tudo posso naquele que me fortalece. E logo depois ele fala, pois sabem que a sua fé é provada, a perseverança, ela tem chance de crescer. O que ele quer colocar aqui? O nosso irmão aqui, ele trouxe antes de mim. Sabia que Deus queria trazer ele mais para perto. Deus quer que você seja provado, às vezes, para você ter mais comunhão com ele, irmãos. Para você ser um cristão mais maduro, como ele fala aqui. Seja plenamente desenvolvido e vocês serão maduros e completos. E assim, nada lhes fará falta. É a palavra do Senhor, irmãos. É a palavra do Senhor. Se você chegar à estatura de varão perfeito, nada lhe fará falta. Por quê? Porque o Senhor completará a sua vida de maneira incondicional, irmãos. Pode se colocar de pé, irmãos. A gente vai louvar junto com o Ministério de Louvor. Irmãos, hoje de tarde, nunca aconteceu comigo. A Vitória saiu antes de mim hoje. E eu estava só passando a caneta, que eu primeiro escrevo de lápis, depois vou passando a caneta, igual criança, né? E veio uma música na minha cabeça, né? Veio uma música que fala assim, os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Aí eu falei, nossa, que música linda, eu lembrei dessa música, eu fui procurar, e
fui procurar qual era a base bíblica dessa música. Os que olham para ti estão radiantes. Então achei, irmãos, em Salmo 34, no verso 5, fala assim: os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Irmãos, eu fico até emocionado. Porque eu pude sentir a voz do Espírito no meu coração perguntando: onde estão os seus olhos? Eu falei, não, vou chorar. Enquanto eu estiver escrevendo, eu falei, vou chorar, porque aí não choro lá na hora, mas toda hora que eu pensava nisso, nessa frase que veio no meu coração, onde estão os teus olhos, eu começava a chorar copiosamente, irmão. Então a pergunta do Senhor é, nessa noite, onde estão os seus olhos? Irmão, se os nossos olhos estiverem em Deus, os nossos rostos nunca serão decepcionados. Irmãos, quando Jó passou por tudo aquilo, e ele declara para o Senhor e fala: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, e hoje meus olhos, tudo isso começou a vir na minha mente. Hoje meus olhos te contemplam, eles te veem. Irmãos, Deus, Ele está chamando a gente para um nível de mais profundidade, de mais relacionamento com Ele. E que esse padrão de contentamento esteja presente nas nossas vidas diariamente, irmão. Ô, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que está desviado, que nunca aceitou Jesus. Se você tiver nessa condição e que quiser voltar, irmãos, esse Deus é tremendo. Você nunca mais vai ser decepcionado, irmão. Se você está longe de Cristo e quiser voltar hoje para a casa do Senhor, você nunca mais vai ser decepcionado, porque você vai ter o entendimento que os seus olhos estão fixados em Cristo. Eu olho para o monte de onde me virá o socorro. O socorro, ele vem do Senhor, irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, eu vou fazer uma oração. Se você quiser decidir voltar hoje para a casa do Senhor, o pastor vai estar aqui na frente. Após a minha oração, ele vai orar por você. Eu não quero chamar ninguém aqui na frente, só queria que a gente, como igreja, comunidade, a gente pudesse orar com um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E que a gente esteja, irmãos, alcance. Não vai ser de um dia para o outro, irmãos. Isso é um exercício. A gente vai diariamente olhar para as coisas que a gente tem e agradecer a Deus. A gente vai diariamente olhar para o nosso casamento e vai agradecer. Obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor colocou na minha vida. Você vai diariamente olhar para a sua casa. Diariamente você vai olhar para os seus pais, para os seus filhos, e você vai agradecer a Deus pelo que Ele te deu, irmão.